Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, Estúdio Câmara no ar. Olha só, né? Hoje já é quinta-feira, dia 16 de outubro. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai conversar sobre os nossos animais de estimação. Alegria, desafios e tudo que envolve conviver com esses companheirinhos tão especiais. Desde o cachorro que late à noite até a divisão das tarefas entre a família e como equilibrar afeto, rotina e limites no dia a dia com os nossos pets. Eu tenho certeza que você deve ter um pet aí, então manda sua mensagem pra gente. Como é que é a sua rotina aí na sua casa com os petzinhos e a sua família? Quem é que faz a limpeza? É o mesmo que oferece a ração, que sai para passear, né? Que compra a ração? Tá tudo junto, misturado, ou é só um que tem essa rotina diária dentro da sua casa aí? Conta pra gente, porque hoje nós vamos falar sobre a divisão de tarefas referente à vida dos nossos pets e às nossas vidas também. 19978293776, esse é o nosso contato, o WhatsApp tá na tela, QR Code também. A nossa produção já está com o WhatsApp aberto, aguardando a sua participação, as nossas convidadas já no estúdio, daqui a pouquinho vou apresentá-las, mas antes vamos a algumas informações. Câmara Municipal de Campinas está entre os finalistas de 2 premiações promovidas pela Câmara dos Deputados, que reconhecem instituições públicas pelos avanços em transparência e boas práticas de gestão. No Prêmio Transparência e Fiscalização Pública, organizado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a Casa apresentou resultados expressivos, como a ampliação dos dados disponíveis no Portal da Transparência, a participação no Programa Nacional de Transparência Pública e o aumento nos índices de transparência, 66,76% em 2023 e 95,18% em 2024, o que garantiu à instituição o selo Diamante. A indicação foi feita pelo deputado Pedro Campos. Entre os concorrentes estão Banco do Brasil, Comitê Olímpico Brasileiro, a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Secretaria de Integridade e Transparência do Rio de Janeiro. A votação acontece no dia 22 agora, tá? E no prêmio Governador Eduardo Campos de Excelência em Gestão Pública, que é promovido pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, a Câmara de Campinas foi indicada pelo deputado Jonas Donizete pelos resultados obtidos no Programa Nacional de Transparência Pública, que reconheceu o Legislativo como referência nacional em governança e acesso à informação. Nesta categoria, concorrem também o vice-presidente da República, 4 governadores do estado, um ex-senador e ex-governador, e o programa de mestrado profissional em administração pública da FGV. A votação deste prêmio será no dia 28 de outubro, então acessa lá o site da Câmara de Campinas, você vai conferir todas essas informações e também como votar na sede do Legislativo aqui de Campinas. E vamos com mais informações da Câmara Municipal, que vai ser palco amanhã, sexta-feira, do 16º Encontro da Associação Paulista das Escolas do Legislativo e de Contas, a APEL. O evento vai reunir representantes de todo o estado de São Paulo para um dia de debates, palestras e troca de experiências sobre inovação, cidadania e fortalecimento institucional. Promovido pela APEL, em parceria com a Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, e também a Escola do Legislativo de Araras, o encontro destaca o papel das escolas do Legislativo na formação cidadã e também na modernização do serviço público. A proposta é estimular estratégias conjuntas entre câmaras, assembleias e tribunais de contas, ampliando a cooperação institucional e fortalecendo as ações de educação legislativa e a participação social. A programação inclui palestras sobre intraempreendedorismo no setor público, saúde mental, educação legislativa, além da apresentação de projetos inovadores como o aplicativo Eleges PC e o premiado Constituição em Miúdos. Durante o evento também será entregue o selo APEL 2025, que reconhece boas práticas das escolas legislativas e de contas paulistas. Previsão do tempo para hoje, vamos lá! Ô, gente, aproveita, viu? Hoje é quinta-feira, então aproveita hoje e amanhã, porque tô sabendo que final de semana vai ficar frio e vai chover, tá bom? E a previsão do tempo hoje é dia nublado, mas tem aí um sol, né, no céu, mas tem uma nuvenzinha também, então a mínima de 17, máxima de 30, não tem previsão de chuva, tá? Hoje, tá bom? Então aguarda, final de semana vai ser literalmente para descanso. Isso de acordo com a previsão do tempo.
Vamos embora então com o nosso tema central aqui do programa, a apresentação das nossas convidadas. A gente fala da convivência com os animais de estimação, que vai muito além do carinho e da brincadeira, né? Para muitos, um pet é companhia, consolo, estímulo emocional. E a ciência confirma: a interação dos animais reduz o estresse, a ansiedade e a sensação de solidão. E ao mesmo tempo, viver com um animal exige limite, rotina, respeito, muita atenção. Quando há desconexão entre expectativa e realidade, por falta de tempo, manejo inadequado ou desentendimentos familiares, o afeto pode virar conflito. É isso mesmo. Hoje a gente vai explorar os benefícios reais da convivência com os pets, os desafios mais comuns na rotina doméstica e como que a gente pode estruturar uma relação saudável entre os humanos e os nossos petzinhos. Então vamos apresentar as nossas convidadas de hoje que estão aqui para nos orientar como lidar com os desafios práticos e comportamentais. A gente recebe a médica veterinária comportamental, a Camila Volok. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, e com a gente também a psicóloga Elisa Porcati. Seja bem-vinda, obrigada, Elisa. Bom dia, obrigada. Vamos lá, vale lembrar, tá, antes da gente começar as perguntas aqui para as nossas entrevistadas, que os pets também têm seus limites, tá? Respeitar o comportamento natural deles evita sofrimento e fortalece a relação entre os humanos e os petzinhos. Então, eu vou começar com a Camila e perguntar para ela quais são os principais benefícios emocionais para uma pessoa, uma família que convive com o pet e como que a presença do animal pode fortalecer a autoestima, a empatia e o bem-estar emocional. Eles são sensacionais e nos fazem um bem que acho que não tem palavras para definir, né? Exatamente. Então, do pet a gente fala, né? Só vem carinho, só vem amor, desde que ele não tenha uma doença, né? Sim. Então, eu que trabalho com a parte de comportamento, com a parte da psiquiatria, da saúde mental, a gente tem sim estudos que mostram que esse pet, né, pode ajudar uma pessoa a se cuidar em relação à própria saúde mental, mas também é importante considerar que a gente precisa estar preparado para precisar lidar com esse indivíduo caso ele também adoeça. E aí já muda um pouco o cenário, né? Então, aquele estresse que era amenizado pela presença do animal, passa a ser otimizado e intensificado, porque aquele animal está tendo um problema. Então, eu acho que é muito sobre se responsabilizar em relação a esse contexto. Pode ser que ele me ajude, mas pode ser que em algum momento eu precise ajudá-lo, né? Então, é mais ou menos por aí, ter esse equilíbrio. Muito bem. Elisa, você tem os pets, mostrou pra gente aqui, a Elisa tem o Michael Jackson, gente, já vou contar. Muito bom. Agora, qual que é a importância desse relacionamento, né, entre pets e humanos? E daqui a pouquinho a gente fala sobre como a gente vai ter que dividir esses cuidados, porque os pets, eles exigem cuidados, são seres, né? E a gente precisa de cuidar dos bichinhos. Então, qual que é a importância dessa relação em equilíbrio? Bom dia a todos, obrigada. A importância dessa relação ter um equilíbrio saudável é exatamente, né, como foi mencionado, e ainda mais otimizado pelo fato de que nós aumentamos a vida dos pets, né, em número mesmo, né? Então, nós temos, assim, produtos muito bons, rações, cuidados com os veterinários, né, cuidados com a saúde. Então, a vida deles acabou se tornando mais longa. E por esse motivo, temos aí uma previsão de convivência de 15, 16, 17 anos com o animal. Em algum momento, como foi dito, ele ficará mais idoso, né? Ele vai precisar dos nossos cuidados. A relação em si ela é ótima porque ela nos ensina o que é também empatia, compaixão, lutar por eles em alguns momentos, né, que a gente faz isso muito. Eu sou extremamente suspeita, adoro os meus cachorros, sempre tive, e também gatos, cachorros, enfim, né, acho que eu sou uma apaixonada por bichos a vida toda. E nem sei viver sem, né, então é uma relação de amor, de carinho, de troca, de muita responsabilidade. Isso é algo que eu aprendi desde pequena, né, com a minha família, e nesse sentido a presença do animal de estimação, ela é muito importante, ela ensina a criança a conviver e ter responsabilidades também,
inclusive na família. Importante, acho que depois nós vamos falar sobre isso, a divisão dessas tarefas e dos cuidados com eles também. Mas é uma construção de troca o tempo todo, né? Onde ele nos apoia, mas nós também apoiamos, respeitando a personalidade de cada pet, porque eles têm temperamentos ali diferentes e a gente precisa levar isso em consideração também. Exatamente, né? Quando a gente fala do pet, que ele traz ali aquele senso de responsabilidade, principalmente para as crianças, vale a gente lembrar que quando a gente adota um bicho, ou então o pessoal tem sonho de comprar um cachorro, vai lá e compra, tá tudo bem. A gente precisa lembrar que nós estamos trazendo um ser para dentro de casa, que é humano, né? E que ele vai viver, sim, um tempo que hoje, que bom que a gente está conseguindo estender um pouco mais a vida dos pets, né? Então, vamos lá, você trouxe o bicho para dentro de casa, ele é filhote, bonitinho, cheirinho de leite, tchau, belezinha, mas ele vai fazer as necessidades fisiológicas, ele vai precisar ser ensinado, alimentado, bem cuidado, vacinado. Você está parando para entender, né? Vamos comparar aí o que você precisa, a atenção que você precisa dar para o seu filho, né? Para um filho quando nasce. Gente, é bem parecido, sabe? E aí, essa atenção, ela vai perdurar por toda a vida desse animal. Então, por isso que a gente fala antes de adotar um pet, antes de ter esse pet, lembra se você realmente pode ter cuidado com esse bicho, né? E isso inclui dividir as tarefas e as responsabilidades, porque eles precisam de muito cuidado. Então, o pet vai precisar de banho, de alimentação, se é bebezinho, vai precisar, de repente, da amamentação, vai ter que dar mamazinho na mamadeira para esse petzinho. Então, eu gostaria que você falasse para a gente sobre esse cuidado. Existe uma maneira ideal para a gente dividir a tarefa, né, entre os membros da família, a importância dessa divisão, qual que é a sua avaliação como veterinária, comportamental, né? Porque você me disse que você é psiquiatra, tem psiquiatria pet. Ontem eu estava pesquisando e encontrei, gente, olha só que interessante a importância da gente cuidar desses bichos com todo carinho e a necessidade que eles têm de cuidado. Exatamente. Então, vale ressaltar, né, que apesar de ser extremamente normal e aceitável, né, a gente considerar que eles sejam parte da família e que eles sejam nossos filhos, a gente precisa ter a consciência e a responsabilidade de entender que eles são de outra espécie, né? Eu costumo dizer, é seu filho, mas é seu filho cachorro, é seu filho gato. Isso. Né? Então, entender as necessidades de cada espécie ajuda bastante nesse aspecto, né, de conseguir organizar melhor tudo isso. Porque muitas vezes a gente acredita que apenas colocar a comida, a água e levar, dar uma volta no quarteirão é suficiente. E aí o que começa a acontecer? Esse animal começa a apresentar problemas emocionais, né, problemas psiquiátricos, de comportamento, ansiedade, agressividade, medo, fobia, comportamentos compulsivos. Gente. E aí dá aquele susto, né? Porque eu nem sabia que isso era possível. Eu fiz tudo que eu podia. Eu dei comida, dei água, passeava. Isso foi suficiente? Não foi suficiente. Então, quando a gente fala de dividir tarefas, é muito importante realmente essa divisão, porque é muita coisa para ser feita. Sim. Não é simplesmente o básico, né? Então, a área da psiquiatria na veterinária vem para ajudar essas famílias a compreender o que, de fato, um cão precisa que seja realizado todo santo dia para que ele tenha qualidade de vida. E é muita coisa, é muita atividade, atividade cognitiva, atividade física, atividade de enriquecimento, né? Então, nada disso é frescura. Tudo isso é uma base para que aquele indivíduo, de fato, tenha saúde emocional, principalmente, né, e cognitiva. Então, eu acho, sim, que faz sentido a gente pensar nessa estrutura. Um ponto que eu queria levantar também, por gentileza, é dizer que é muito importante, né, a gente pensar muito antes de, por exemplo, oferecer um animal de estimação como presente para uma criança. Sim. Porque a criança, ela não tem esse senso de responsabilidade ainda, né? Essa criança, ela tem a responsabilidade de talvez brincar, né, de talvez fazer as tarefas da escola, né, organizar ali as próprias coisinhas, o próprio quarto, mas cuidar de outro ser é muita responsabilidade que exige. E às vezes a criança não tem esse preparo, né? Então ter essa consciência também nos ajuda nesse sentido, a depois também não cobrar dessa criança que ela faça tudo aquilo
porque é só uma criança. Exato. Né? Então, eu acho muito importante, de fato, primeiro o conhecimento daquilo que aquela espécie necessita, para depois a gente conseguir fazer essa divisão da melhor maneira possível, para evitar os conflitos aí dentro da família. Excelente, né, Elisa? A Elisa, além de psicóloga, também é bióloga, né? Isso. E pode falar para a gente da importância dessa divisão de tarefas, igual a Camila trouxe, e são tantos cuidados, e a Camila abordou muito bem aqui essa questão da saúde mental dos bichinhos, que acabou sendo afetada, eu acredito, me corrija se eu estiver errada, por esse motivo. A gente acha, às vezes, por não conhecer, de repente, aquele animal que está com a gente acha que coloquei água, dei uma volta no quarteirão, dei uma bolinha e um petisco, ok, tá tudo bem. E aí vem aquela questão aí da ansiedade, do estresse. Mas se nós tivermos membros dentro da nossa família e a gente puder dividir essa tarefa com assertividade, a gente minimiza o sofrimento do animal também, né? Sim, sim. E é interessante que a gente consiga minimizar o sofrimento para todos, né? Exato. Então, quando ela coloca essa questão, que é extremamente importante, o animal não deve ser ofertado a uma criança, aí entro como terapeuta infantil, né, que é minha área de especialidade, não deve ser oferecido como um presente, nem Sim. de Natal, nem de aniversário, nem nada. Uhum. Tem que ser uma escolha pensada, né? E aí vou um pouco além, que acredito que ela poderá contribuir, né? Sim. A gente precisa também pensar no local que a gente tem, no tamanho desse animal, né? Da previsão de vida que ele tenha, das necessidades e do temperamento, né? Mas, retornando para aquilo que você havia me perguntado, a importância é que nós tivemos uma mudança também de pensamento e de proximidade com o animal. O animal era visto como um cão de guarda, como alguém que guarda a casa, E né? ficava fora do quintal. Ficava lá fora. no quintal, E à né? medida em que nós tivemos necessidade dele por perto, ele foi entrando nas nossas casas, Sim. cada vez mais, e se aproximando. Uhum. Essa proximidade, ela tem realmente muitos benefícios, né, desde que sejam respeitadas as devidas proporções de convivência. A divisão de tarefas, ela pode ser feita por todos da casa, né, e aí vale lembrar, se você mora sozinho, lembre-se, você que vai arcar com todas as tarefas, não Sim. haverá divisão. Verdade. Né? E quando nós temos crianças em casa, deve ser respeitada a faixa etária dessa criança e aquilo em que ela pode contribuir. Então, se ela pode contribuir trocando a água do cachorro, que bom. É isso que ela consegue fazer e pode fazer. É importante que ela se sinta contribuindo. Essa responsabilidade criada desde cedo ajuda muito no sentido de que este é um ser vivo que precisa de mim também, né? E também acompanhar a faixa etária. Da mesma forma que nós temos uma criança em casa e ela está na fase oral, em que ela põe tudo na boca, os nossos pets também passam por essa fase. Então, eles roem tudo que está pela frente, né? Eles destroem os móveis e tal, e não adianta ficar nervoso, é uma fase do crescimento deles. E a gente precisa ofertar coisas para cada fase, inclusive a da velhice, né? Onde eles precisarão que a gente torne acessível o local. E aí, todos os membros da família precisam contribuir com isso, né? Desde talvez um piso mais fácil para que ele possa andar, uma rampinha, né? Então, nisso é possível dividir todas as tarefas, desde alimentação, cada um dentro das suas possibilidades e horários também. Com os compromissos que todos temos, né? A vida muito corrida, é necessário que a gente consiga se adaptar a isso. Lembrando, se você estiver só, é você quem toma conta de tudo isso. Então, é necessário ter um animal que lhe gere a possibilidade de ofertar tudo isso para ele sem que você se estresse também, para a relação não ser tensa, né, entre os dois. Então, é verdade, né? E quando a gente fala de relação tensa, é importante a gente salientar que os pets, gente, eles latem. Não é? Ele late, o cachorro late. E o aí, gato mia. O gato cachorro mia, late. claro. O cachorro late, o gato mia, a vaca muge, né? E assim por diante. Então, o bicho, ele emite som. E aí, a gente para e pensa uma casa, né? Que tem a família, que tem os bichinhos e que tem os vizinhos, óbvio, nós temos vizinhos. Aí nós temos o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, né?
que prevê que é uma contravenção penal perturbar o trabalho ou sossego alheio, o que pode ocorrer, inclusive, provocando ou não, procurando impedir barulho produzido por um animal de que tem a guarda. Essa conduta pode resultar aí em detenção de 15 dias a 3 meses ou multa. Bom, esse aí é um trecho, né, que eu peguei dessa lei. Então, resumindo, né, o pet pode causar perturbação de sossego. Ok? Muito bem. Bom, nós precisamos alimentar, nós precisamos cuidar, mas também nós precisamos equilibrar a qualidade de vida com as pessoas que nos cercam, né? A partir do momento que a gente tem um pet. Camila, socorro. E aí, como é que o tutor vai equilibrar essa necessidade que ele tem de controlar o barulho causado pelo pet sem prejudicar o bem-estar do animal, né? E das pessoas ao redor. Exatamente. Como é que faz isso? Porque o bicho late. O gato mia, enfim, faz barulho, emite som, gente, só não falam. Exato. E como late. Então, o que acontece? A gente precisa entender que o latido é uma manifestação comportamental, comunicativa, assim como o miado para os gatos, né? Só que, quando esse comportamento é extrapolado para um latido excessivo, que incomoda a galera, a gente precisa entender por que esse latido excessivo está acontecendo. Então, a excessividade é um sinal clínico de que a saúde desse indivíduo está comprometida. Olha a responsabilidade. Então, o cão que late demais, ou o gato que late demais a ponto de incomodar vizinhos, ele não está bem. Né? Então, muitas vezes, é um indivíduo que vai ser punido, é um indivíduo que vai levar bronca, vai levar xingo, vai levar grito, vai ficar preso para não incomodar. Meu Deus. E, no fim das contas, a gente está falhando no principal, que é acolher, olhar para aquele indivíduo e compreender por que esse latido está acontecendo com tanta frequência e tanta intensidade, ou esse miado, tá? Então, para além disso, né, para além da perturbação através dessa vocalização excessiva, a gente também precisa compreender, no caso dos cães principalmente, que passeiam, né, a importância de ter esse indivíduo sempre numa peitoral e numa guia, para poder fazer os acessos quando a gente pensa, por exemplo, num condomínio de prédios, de apartamentos, né? Então a gente vê tutores sem esse senso de responsabilidade. Meu cachorro é treinado, ele anda perto de mim. Mas eu preciso pensar também naquele vizinho que eventualmente pode ter medo de cachorro, né? Um problema emocional em relação àquele indivíduo. Então, né, a responsabilidade de mantê-lo junto a você, numa peitoral, uma guia, né, próximo do seu corpo, também é importante de ser considerada, pensando nessa convivência coletiva. Né? Percebe então, que nós temos que ser educados para termos um pet? É mais ou menos isso, não é, Elisa? Porque, você vê, as pessoas reclamam do cachorro latindo, mas a Camila muito bem trouxe que, de repente, o cachorro latir, o bicho latir, emitir sons em excesso, pode ser um sinal de alerta que o bicho não está legal. Olha quanta responsabilidade, olha como que nós precisamos aprender e conhecer esses animaizinhos, não é? Acho que o comportamento, né, inclusive quando nós estamos com humanos, a gente fala muito da linguagem não verbal, aquilo que não é dito, mas o comportamento revela. Sim. E para os nossos pets, vale essa mesma observação. Quando ele está muito quieto, quando ele late demais, tudo, né, em excessivo ou até em falta, nos chama atenção. Quando o bichinho está muito quietinho, a gente fica atento, algo está errado, né? Mas quando ele também está muito agitado e latindo demais, deve chamar nossa atenção até para algum problema possível de saúde que a gente não esteja identificando, né, de forma tão fácil. A convivência é uma arte. Sei bem. E aí nós precisamos exercitar também, e é a possibilidade, inclusive, que esses animais nos trazem, de exercitar a nossa convivência enquanto seres humanos. Né? Eles nos trazem a possibilidade de conviver melhor com outros seres humanos. Sim. Então, se temos um vizinho, se temos alguém, a primeira atitude é conversar, né? Sempre conversar. Perceber se isso realmente tem acontecido de forma muito insistente e, de repente, conversar se isso esteja atrapalhando o seu trabalho, esteja atrapalhando sua rotina de alguma forma. Primeiro a conversa, entender o que pode ser feito. Muitas vezes os donos se mudam de uma casa para outra. Sim. E o animal ele tem um tempo para se adaptar, exatamente como nós. Nós mudamos de uma casa para outra até que tudo se ajeite, até que a gente coloque tudo no lugar.
o animal também estranha esse novo espaço e pode demonstrar isso através do comportamento. Então, é necessário compreender também. É sempre o diálogo em primeiro lugar e o bom senso do tutor. Hoje em dia a gente nem usa mais a palavra proprietário, né? Ah, Nós não, usamos né? tutor. É verdade. Então, assim, o tutor, ele é o responsável por, se estiver na rua, como foi falado, muito bem observado, use uma peitoral, uma boa coleira, uma focinheira, se for o caso. As pessoas podem ter medo. Não é aconselhável que você ande com o seu pet solto, né? Existem tantas coisas que podem acontecer de imprevisíveis na rua. Não é bom, né? Acho que faz parte também da parte da responsabilidade que nós temos com eles, né? E dentro de casa também, a melhor coisa, principalmente para quem mora em apartamentos, onde o barulho ecoa para todos os lados, é sempre chegar de forma assertiva, tanto com o seu animal, entender por que ele tem esse comportamento e, se for o caso, de ter ali uma conversa, né? Um conflito, uma resolução de conflito, conversar, né? E procurar compreender melhor. Os barulhos hoje em dia também, embora eles estejam muito próximos da gente, também assustam. Então, fogos, sons de alarme, sons de ambulância, coisas para alguns animais extremamente estressor. Então, eles se comportam de uma maneira que a gente às vezes não compreende, mas para ele é a maneira de se expressar, né? Então, a gente precisa estar atento aos pequenos detalhes. Sim, quando você fala dos sons, né, que acaba incomodando, né, sendo estressante para os animais. Camila, eles ouvem mais do que a gente mesmo? Todo mundo fala isso, mas eu não tenho esse entendimento, não sou vet. E a Camila aqui é nossa veterinária, então, do dia, e temos também uma bióloga, então vamos tirar as dúvidas. Eles ouvem mais que a gente? Quantas vezes? Como é que é esse senso de audição dos animais? Eles ouvem mais que a gente, uma média de 12 mil, 20 mil vezes mais, pensando em megahertz, assim. Então, considerar que um ruído que, para nós, já parece perturbador, para eles é muito mais perturbador, né? Então, de novo, considerar se esse indivíduo que está se comportando mal, entre milhões de aspas, se de fato esse comportamento ruim não é um sinal de um problema, né? Não é um sinal clínico de que ele não esteja bem, de que a qualidade de vida dele não está boa, de que esse bem-estar tem algum grau de comprometimento, né? Então isso ajuda também no sentido de como olhar e como lidar, né? Porque eu vejo na minha rotina diária que na grande maioria das vezes o cão que se comporta mal, ele é, de novo, punido, né? Então ele sofre mais ainda, porque ele já está em sofrimento, aí eu vou, puno esse cachorro, esse gato, brigo, bato, enforco, coisas nesse sentido, para corrigir um comportamento, sem olhar a base desse comportamento, a causa desse comportamento, que sim, é uma causa de baixa de qualidade de vida, né? Então, muitas vezes a gente está errando no manejo, a gente está errando numa maneira de lidar, a gente está errando em alguma condição que leva esse indivíduo a sofrer com isso, e aí ele sofre de novo porque ele está se comportando mal, né? Então, o lance da empatia, né, o lance de se colocar no lugar é fundamental nessa convivência, né? Então, eu preciso me colocar no lugar daquele cachorro, ele não fala, né? Ele não consegue se expressar verbalmente, então qual é a maneira de expressar? É se manifestando de forma agressiva, muitas vezes, é se manifestando, né, ficando acuado em algumas situações. Então, eu acho que é muito importante, de novo, a gente se colocar nesse lugar, em relação aos ruídos, né? Então, pô, se tá me incomodando essa moto que estoura o escapamento, imagina o incômodo que causa nele, né? E o que ele faz com isso? Ele fica apreensivo, ele reage, né? Então, a reatividade é um comportamento, né, de medo muitas vezes, então eu sinto medo, eu reajo para tentar afastar esse estímulo, e aí ele vai lá e leva uma bela de uma bronca, uma bela de uma chinelada. Então, assim, é um ciclo, né, que se retroalimenta se a gente não para, de fato, para refletir sobre aquilo, né, para considerar por que ele está assim, né? Fugiu de um padrão. Ele tem um padrão de comportamento que eu conheço. Está saindo desse padrão, né? Algum comportamento está mais exacerbado ou menos, está mais contido, né? Então, o que está acontecendo com você? Vamos lá, vamos olhar para isso. Que é o diálogo que a gente teria com uma criança. Né? O que está acontecendo? Conta para mim, para eu te ajudar. Então, levar isso, extrapolar isso, né, para o pet é muito importante. Maravilha. Gente, vamos combinar, né? Eles são tão fofinhos que quase é impossível a gente dizer não para esses bichos. Primeiro é o sofá, depois é a cama, e antes que a gente perceba, eles já estão tomando conta de
tudo, do nosso coração, da nossa casa. Quem é que nunca cedeu aquela carinha pedona, sabe? Aquele, eu falo assim, vou falar o português, vou falar errado agora, zoinho branquinho. Sabe assim, quando ele levanta assim, fica só aquele branquinho assim, aquela gatinho carinha do pedona. Shrek, né? É o gatinho do Shrek. Gente do céu, eu amo. E hoje em dia os nossos pets são praticamente os donos da nossa casa. A gente acaba se perguntando quem realmente está no comando. Às vezes eles até levam a gente para passear. Agora a gente precisa equilibrar afeto, autoridade, sem que o pet mande demais na casa também, né? Então a gente tem os limites de segurança para garantir o respeito. Elisa, como é que a gente faz? Porque, olha, tem gente que fala, o pet manda. Tem hora que meu cachorro ele manda na minha casa. Eu falo, cara, qual que é a sua? Né? E como é que a gente equilibra isso? A gente fala da humanização dos animais, né? Conhecida pelo nome de antropomorfismo. E a Camila vai falar para a gente sobre isso, mas eu queria que você, Elisa, explicasse para a gente como é que a gente se equilibra, porque nós temos que equilibrar, a gente precisa mandar, nós estamos no comando, e muitas vezes a gente entender e fazer, ter essa autoridade, ela é importante para a educação dos nossos pets também, para não reverter a situação, porque também não é legal o pet ficar em casa e fazer aquela bagunça toda, e você tem que ajudar ele a entender, mas também tem que ter um limite. Como é que equilibra isso tudo? Olha, difícil, né? Não? Eu tô meio em choque com essa pergunta, com medo do que virá. Então, vamos lá. Vou precisar fazer alguns comentários. Vamos lá. Olha, eu acho que assim, uma das coisas fundamentais, assim, o comportamento deles é muito semelhante ao de crianças, né? No sentido em que eu vou dizer agora, tá? Não é no sentido de a gente colocar o mesmo tratamento, não, mas claro, assim... Nós fizemos isso, gente, fizemos. Não adianta. Agora a gente precisa aprender a lidar. Fizemos. E aí, assim, eu sempre lembro o seguinte, para os pais, né, quando eu trabalho com crianças, assim, a sua criança reflete o seu comportamento. Sim. O nosso animal de estimação reflete o nosso comportamento. Perfeito. Então, se ele está em ambientes estressores, com muitos estressores, com pessoas que gritam, com pessoas que... Eles fatalmente terão comportamentos muito parecidos. É aquela coisa, né? Ai, filha, tão feio mentindo. Mente não. O telefone toca, fala que eu não tô. Né? Fica difícil, né? Então, assim, a gente precisa ter coerência. Se eu quero do meu pet um comportamento um pouco mais tranquilo, eu também preciso passar tranquilidade. Isso. E muitas vezes eu não preciso gritar para que eu consiga um bom comportamento. Nem basta que eu fale... gritar. E nem deve, exatamente. Como a gente não gostaria que alguém gritasse conosco, é a empatia, né? Que a gente acabou de falar, né? Não gritar também com eles, né? É tão desagradável isso, né? Tanto que, assim... Até no trânsito, né, nós assustamos com o barulho de uma buzina, mas com um sinal luminoso, a gente presta atenção. Então, se você vir um cão pela rua, não precisa buzinar, dê um sinal luminoso que ele vai se assustar menos, vai sair da frente do carro. E aí, a mesma coisa em casa, na educação a gente precisa ser firme, saber se posicionar com carinho. Isso. Né? O não é não, e a gente precisa manter um padrão também para que eles se organizem. Por exemplo, os gatos, né, os cães, eles precisam de uma rotina. Isso também ajuda muito na manutenção de um bom comportamento. E quando a gente diz não, aí uma hora eu digo sim, aí uma hora eu digo não. Aquele cachorro vai falar, oxe, mas essa menina tá indecisa. E ele também vai começar a ficar indeciso em tomar as decisões dele. Né? Então, assim, criar comportamentos desejáveis em um pet é manutenção de rotina, disciplina, carinho e firmeza. Não é necessário intervenções de bater, gritar. Isso é completamente desnecessário. Né, são maus tratos, né? O do contrário também, deixar sem a comida, deixar sem essa negligência, também é uma outra forma de violência. Sim. E aí, assim, o que você precisa é ser firme na hora que estiver falando. Embora ele vá te olhar com a carinha do Shrek, né? Para te desmanchar. É normal, até uma criança faz isso com a gente, né? É se manter. Naquele momento é se manter. Quer sério. E, principalmente, que é uma coisa que eu vejo os relatos,
O cachorro fez xixi pela manhã onde ele não deveria. Uhum. Você chega à tarde e dá essa bronca nele. O tempo já Ele passou. nem vai. É o timing. Você tem que fazer isso no momento correto, na hora certa. Depois disso, outros estímulos já aconteceram, é um outro padrão de raciocínio. Ele vai falar, nossa, puxa vida, de manhã não devia ter feito. Não é assim, né? Então a gente precisa ajustar também o timing para conversar com eles na hora em que precisa ser feito. Né? Depois aí fica difícil. Vamos lá, vai. Ah, Toda a sua palavra. Eu tava vai lá, aqui já. A Camila tá aqui ansiosa. Muito. Quero falar. Vai lá, manda ver, nossa Então, Beth. vamos trazer. Falou direitinho. Vamos trazer aqui alguns dados científicos. Uhum. A teoria da dominância, que é o que moveu por muito tempo, esse lance de eu preciso me mostrar o líder, o dominante, eu que mando, a casa é minha, você é só um cachorro. Essa teoria ela já caiu por terra, cientificamente falando, meados dos anos 2000, né? Uma média de 25 anos aí para trás. Então, por muito tempo, isso foi a base fundamental, inclusive, do adestramento de cães. Então, eu preciso ser o líder, esse cachorro precisa respeitar, ele não precisa nada, ele nem tem essa compreensão, tudo bem? Então, o lance de dominância, né, que é uma relação ecológica, né, que é uma relação que existe, só acontece entre indivíduos da mesma espécie. Então, o cão, ele jamais vai reconhecer um ser humano como líder ou como submisso, isso simplesmente não existe. Então, por muito tempo, considerando que isso existia, a gente precisou, né, lançar mão das broncas, lançar mão das ferramentas aversivas, né, dos enforcadores de qualquer tipo, das coleiras eletrônicas de qualquer tipo, porque eu preciso fazer entender que sou eu que mando, eu vou fazer isso com base na força e na repreensão. Então, não é bem por aí, não deve ser por aí. Né? O lance da bronca, de corrigir, a gente costuma dizer que o não ensina nada para o cachorro, né? Então eu preciso ter essa consciência. Como que um cão aprende? Como que o cachorro aprende? Né? Então eu nem sei como ele aprende, eu vou fazendo só o que eu vejo na internet, o que eu vi a minha avó fazer, minha mãe fazer com o cachorro do quintal. Não é assim que deve acontecer. Então, assim como hoje a gente vê, né, a educação empática e a educação positiva para crianças, porque antes também tinha as palmatórias, o cinto, o chinelo, né? E que bom que as coisas vêm melhorando. Que bom que as coisas estão mudando, né? Porque se eu apanhei e não morri, não morri, mas eu tenho 1 milhão de traumas, que eu preciso levar para terapia e eu preciso tomar medicações psiquiátricas por conta do malefício que isso me causou emocionalmente. Perfeito. É a mesma condição com o pet. A fisiologia é basicamente a mesma. Sim. Né? Então, fez xixi no lugar errado, mas espera aí, você ensinou o lugar certo? Às vezes você nem ensinou o lugar certo. Você esperou que eles aprendessem sozinho. Né? Então, aí fez errado, leva uma bronca. Não é isso. Fez errado, eu vou ajudá-lo a acertar da próxima vez. Então, o mecanismo de aprendizado que precisa existir hoje deve ser um só, que é o adestramento positivo, que é a educação positiva. Né? Então, eu queria só colocar essas questões, né, que são dados que a ciência traz para a gente, porque senão às vezes confunde o telespectador que vai olhar e falar, então a casa é minha, eu devo mandar e o cachorro só me obedece. Não existe mais um lance de eu mando, você obedece. Inclusive na psicologia, né, a gente vê isso, eu costumo dizer isso em atendimento. Qual o tipo de relação que você gostaria de ter com a pessoa que você mais ama no mundo? Uma relação tóxica e abusiva? Ou uma relação de respeito, empatia, cuidado e amor? É mais ou menos por aí. Por que eu devo construir uma relação tóxica e abusiva com o meu cachorro, onde só ele obedece, só eu mando, ele faz só o que eu permito? Cadê a oportunidade de escolha desse cachorro e desse gato? Cadê a oportunidade de fazer o que ele sente vontade de fazer? Claro, nos seus limites, no sentido de não, né, destruir a sua casa inteira, óbvio que não, mas por que ele está destruindo? Alguém já parou para se perguntar? Por que ele está errando o tapetinho? Às vezes erra o tapetinho porque está com um problema em sistema urinário e está levando bronca. Né? Então, eu acho que a observação que eu queria fazer é nesse sentido, né? De deixar bem explícito que a gente não deve, em ocasião alguma, usar recursos aversivos e punitivos na educação desses animais. Excelente, muito bom. Agora, tem impactos psicológicos, Camila, para o pet, quando o tutor humaniza em excesso esse animal? E explica para a gente o que é essa humanização que todo mundo fala, mas eu não sei se todo mundo entende. Então, a humanização não é sobre
fazer a festa de aniversário para o cachorro. Não é sobre deixar o cachorro dormir na sua cama, não é sobre colocar o lacinho, desde que nenhum desses exemplos interfira na qualidade de vida desse animal. Então, se ele está acostumado e habituado ao lacinho, o lacinho não é humanização. Se ele está acostumado, habituado a dormir na sua cama, não precisa tirar. Isso não vai prejudicar, né, de nenhum modo o comportamento desse indivíduo. A gente ouve muito isso, né, e é balela. Então, o que é humanizar de fato, tá? Qual é a descrição da humanização? É a gente reconhecer um cão ou um gato como sendo um humano. Isso é humanizar. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa tem, né, alguma questão psicológica de apego, hiperapego e tudo mais, e começa a enxergar aquele indivíduo de fato como sendo um humano pequenininho ou um humano que late, isso é humanizar. Porque, no fim, o que acaba acontecendo? Eu acabo negligenciando as necessidades da espécie a qual ele pertence. Né? Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, um cachorro de pelo branco que não passeia para não sujar a patinha. Isso é humanizar. Isso é problemático, porque ele precisa passear e ele vai eventualmente se sujar. Ele é um cachorro, ele vai rolar no pombo que está morto na praça. Ele é cachorro. O que a gente faz depois? Passa um lencinho umedecido. Deixa ele ser cachorro, permita que ele seja cachorro, faça um lencinho umedecido. Né? Então, a humanização ela está para além de cuidar muito bem. Eu quero que todo mundo cuide muito bem. Eu quero que esse amor seja extremamente explícito. Né? Eu começo a falhar quando eu extrapolo, quando eu não deixo passear para não se sujar, quando eu não deixo, enfim, fazer alguma coisa que é um comportamento natural da espécie, porque vai me causar algum problema. Então vamos redirecionar esse comportamento, né? Vamos ensinar aquilo que eu espero que seja realizado. Então a humanização, em regra, é isso, e de fato, quando eu não permito que aquele cão, que aquele gato seja gato, aí a gente começa a ter problema de comportamento sendo apresentado. Uau, hein, Elisa? E um problema de comportamento tanto do tutor quanto do animal, né? Porque se a pessoa pratica esse tipo de ação, essa humanização que a Camila trouxe pra gente, é porque realmente algo não está bem com ela. Exatamente. É algo que a gente vê muito, né, em clínica, todo o apego excessivo, seja a um ser inanimado, né, uma boneca, como vimos há tempos atrás, aos cães, ou qualquer coisa, assim, nos chama a atenção de que a pessoa que está ofertando esse apego é que precisa de ajuda. Né? E provavelmente, se ela não cuidar disso, quem está por perto vai acabar sofrendo também. O animal sofre porque ele não compreende esse apego excessivo, ele não vai compreender. A festa de aniversário, como bem, né, ela falou, acho que assim, o que nos chama a atenção é assim, isso é um momento de diversão, de pura diversão, para ambos. Você fez a festinha, você, né, obviamente dentro dos limites do seu cachorro, né? Claro. E ofertou, todo mundo ficou feliz, foi uma diversão, um momento, ok. Agora, se isso foi algo que te estressou porque tinha todo um preparo como se fosse para um humano, aí nos chama atenção. Então, fique atento ao tipo de vínculo que você tem. Eu sou especialista em luto animal, né, o luto pet. E a gente percebe que as pessoas têm, e é saudável ter o luto, né, por exemplo. Mas aí a gente estuda como foi o vínculo durante a vida com esse animal para gerar um luto não elaborado ou um luto não saudável, por exemplo. Então a gente começa a entender que aquela relação não foi bem construída, ela foi feita de uma humanização completamente errônea, né? Nós temos um vídeo que circula, é viral, né? Em que um cachorro fiapinho de manga, né? Tá ali num canil grande, alguns cães se desentendendo, ele chega, ele põe ordem em tudo. Um outro cão até se abaixa, como se fosse uma reverência. Muito bem colocado por você, né? Esse tipo de intimidação ou medo para se impor como alfa, né? Isso acontece na espécie. A gente não deve, de fato, fazer a mesma coisa. Somos espécies diferentes. É necessário ter outro tipo de cuidado. E a mesma coisa, no sentido do medo que a gente não deve provocar, a gente também não deve provocar nada excessivo em amor, porque em algum momento da vida
você precisa viajar a trabalho, você precisa fazer suas coisas, verdade. E como esse animal vai ficar? Na sua ausência, né? Na sua ausência. Alguns animais entram em estresse tão profundo que os pelos caem, né? Que ele não come, ele não se alimenta, ele não faz tem nada. vômito, tem diarreia. Tem sintomas N de estresse como nós teríamos, né? Em situações que são ameaçadoras à nossa vida. Ele também compreende dessa forma, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado na relação, observando todos esses pontos. Não parece, né? Porque é como foi muito bem colocado. A relação mudou ao longo dos anos. Então, agora que a nossa relação é tão próxima, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, como no filme do Homem-Aranha. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade grande e entender o quanto nós somos, às vezes, os próprios agentes estressores do cão, né? Ou do cão, ou do gato, ou, enfim, de psitacídeos, né? Hoje em dia as pessoas têm muito pássaros também, isso também, ambientes estressores também fazem mal para eles. Então, aqui a gente fala do cão porque é mais comum, né, na nossa vida, mas de maneira alguma todos os animais sofrem com o estresse ambiental, com barulhos, com cheiros, com várias coisas, e a gente precisa estar atento a isso para tê-los com qualidade de vida para a gente e para o animal. Nossa, gente, excelente. Quanto ensinamento dessas duas mulheres aqui, né? Olha só, psicóloga, bióloga e especialista em luto animal. Luto animal. Gente, que maravilha isso, né? E aqui uma veterinária e ela é... Repete de novo para mim. Você é psiquiatra de animais. Qual é o nome da sua profissão? O que é assim mesmo que fala? Ainda não temos um reconhecimento para nos intitularmos como comportamentalistas, mas vamos chegar lá. Nossa, né? Então, gente, é uma área análoga à psiquiatria, né, em que a gente dá voz e cuida da saúde mental e emocional também desses indivíduos. Ai, que como muito bem foi colocado, quais são os principais fatores estressantes? Quem é o principal agente que promove o estresse, né, para eles? Nós. Então, a gente começou a perceber que esses animais foram introduzidos numa rotina doméstica, né, numa residência que não foi preparada para eles, eles passam a desenvolver problemas de comportamento. E aí a gente quer fazer o quê? Corrigir. A gente quer fazer o quê? Dar bronca. A gente quer fazer o quê? Enforcar e bater. Mas peraí, por que ele tá assim? Por que ele tá agressivo? A agressividade muitas vezes é um sinal clínico de dor. E aí tá apanhando, Exatamente. Eu tô promovendo mais dor no indivíduo que já sente dor, por conta da dor tá sendo agressivo. Ai, gente, né? que Então dor é no meu muito, coração. a gente tá falando de responsabilidade, sim, olha o tamanho dessa responsabilidade. Uma baita de uma responsabilidade, gente, é importante a gente saber disso, que legal essa troca de vocês aqui conosco hoje, super valeu. Agora 8h52, nós temos algumas perguntas, pode colocar, eu acho que dá tempo aí de responder umas 3, né? A gente vai até 9h05, então acredito que dá tempo de responder umas 3 perguntas. Gente, olha só que maravilhoso, quanto ensinamento, adorei. Bruno Ferreira, do Nova Europa. Sempre quis ter um pet, mas tenho medo de não dar conta da rotina. Como saber se realmente estou pronto para assumir essa responsabilidade? Ai, 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 Bruno. E aí? O Bruno deve ter ficado assustado, né? Ele vai desistir. Bruno, não desista. Não desista, Bruno, não desista. E aí, Camila? Da minha perspectiva, né? A nossa área também, Bruno, ela serve para montarmos um manual de instruções. Costumo dizer, né? O seu celular veio com manual, a sua TV veio com manual, o pet não vai vir com manual. Sim. Então, nós comportamentalistas, né, a gente também assume essa responsabilidade de fazer um atendimento prévio para tirar todas as dúvidas desse tutor que está nessa, né, será que eu pego, será que eu não pego? Se eu for pegar, eu pego um cachorro ou um gato? Se eu escolher a espécie, eu devo adotar um adulto, um filhote, eu compro de um canil? Então, assim, a gente também faz esse mapeamento todo. Legal. A gente também passa todas, né, eu havia comentado das atividades, que não apenas se restringe ao passeio. Então, quais são essas atividades? A gente desenvolve todo um planejamento de atividades, frequência, a gente monta uma rotina para você, você vai olhar para aquele panorama, para aquele mapa,
aí você vai conseguir entender. Será que eu dou conta de tudo isso? Nossa! Às vezes dá, na grande maioria das vezes dá, né? É sim. coisa que nem é tão complicada assim, né? Às vezes eu falo, você não vai conseguir passear 40 minutos que você está habituado a fazer? Exatamente. Sai 5. Sim, mais fácil. Sai 8. Nossa, eu tenho 3 minutos. Atravessa a rua e volta. Isso. Né? Então, às vezes a gente se organiza nesse sentido de pensar que, para passear eu preciso ter 45 minutos disponíveis. Às vezes nem é isso. Às vezes é mais sobre a frequência do que sobre a intensidade daquela atividade. Né? Então, Bruno, se você achar que faz sentido, né, depois só entrar em contato aí com a gente te ajuda de alguma forma a tomar essa decisão. Muito bom. Olha, mais uma pergunta para a gente. Enquanto isso, eu vou dar um toque aqui. Esse negócio de passear, a gente tem que ficar muito atento, viu? Porque passear não é arrastar o doguinho, não, viu? Tem que deixar ele cheirar, tem que deixar ele fazer o xixizinho, tem que deixar ele fazer o cocôzinho, juntar o cocô principalmente, mas deixa o bicho cheirar, gente. O passeio é pra quem? É exatamente. Pro bicho. Deixa o bicho cheirar. Eu passeio com os meus doguinhos, e às vezes a gente encontra outros dogs com outros tutores, aí eu vejo um ou outro puxando o bicho, e o bicho quer cheirar. Gente, é cheiro. Quando a gente coloca eles no carro, assim, claro que não é certo, né? Mas eu abro um pouquinho do vidro e o narizinho vai assim, é cheiro, gente, deixa o bicho cheirar. Deixa o bicho cheirar, pelo amor de Deus, deixa o bicho cheirar. É isso mesmo. 8h55, vamos lá. Mais uma pergunta pra gente na tela. A Lívia Fernandes, do Jardim Floresta. Notei que minha cadela destrói brinquedos e almofadas quando fico fora. Isso pode ser ansiedade de separação e como aliviar esse estresse. Vamos lá, pra gente, você que também entende de animais, então explica pra gente, por favor, aí depois você completa, tá bom, Camila? Olha, gente, a gente precisa estar atento ao temperamento do nosso animal, né? E, assim, só para fazer um parêntese aqui interessante, não compare, tá? Então, se um dia você teve um animal, ele era tão calmo, você é tão agitado, cada um tem seu temperamento, tá? Não aguarde o mesmo temperamento do antigo para esse, né? É importante a gente lembrar. Pode ser sim, por algum momento, assim, ele tem o estresse de que, nossa, quando ela volta, né? Surge essa sensação de ameaça, tá? E aí pode haver a destruição de coisas, Quando você sai, o ideal é que você deixe ele num ambiente confortável para ele, com as coisinhas dele por perto. Se você tiver aqueles aparatos que imitam uma gaiolinha, né? Alguma coisa assim, que ele fique um pouco mais confinado, pelo menos no começo, para compreender, né? E o ideal é que, assim, ele possa conhecer toda a casa e cheirar, né, todo o ambiente, saber o ambiente que ele tem, mas se você sai e percebe que ele se perde nessa imensidão, que para ele se torna, né, um casarão, de repente, um casarão abandonado, né? Sim. Então, ele pode ficar num espaço menor, né, e você ofertar coisas que ele goste. Né? Isso, assim, experimente primeiro, a gente faz muito por tentativa, né, e ver a reação do animal. Não força, experimenta primeiro, vê como ele vai reagir. Depois você vai introduzindo outras coisas se for necessário, ou retirando. Mas precisa ver primeiro a reação do animal, tá? E tenta também, de preferência, não fazer muita... Aquela coisa que às vezes a gente faz, tá? A gente faz. Quando, assim, comigo que você tá falando. Ai, a mãe vai sair. Dá tchau, né? Triste. Então, a gente deve evitar. Da mesma forma quando a gente chega. Porque isso hiperexcita, né, o animal. E às vezes a gente desequilibra uma harmonia que estava se seguindo ali no ambiente. Então, a gente evita, tá? Para não ter isso. Se você sair, é óbvio que a gente tem que criar uma relação que ele saiba quando o meu dono está e não está. Mas não intensificar isso de forma que acabe gerando estresse. Né? Nem mesmo na hora que a gente chega também, tá? Porque senão ele vai começar a ficar muito descontrolado. O nosso comportamento, ele corregula o comportamento dos nossos animais. É verdade. Agora, Camila, existe mesmo essa tese de que o cão, ele começa a sentir essa ansiedade da separação a partir de um determinado tempo? O nosso cheiro, ele vai sendo dissipado e aí não tem nada a ver com isso? Tem nada a ver com isso. Olha só, muita gente fala que o animal, ele sente o nosso cheiro e aí, de repente, o cheiro vai indo embora e ele vai ficando mais ansioso, não? Não tem nada a ver. E o que acontece? Por que ele sente essa ansiedade da separação? A ansiedade de separação, né, hoje a gente chama de problema relacionado à separação, porque nem sempre é ansiedade, às vezes é medo,
ao estar isolado. Às vezes é frustração por estar isolado, às vezes é ansiedade. Sim. Né? Por que que isso ocorre? Né? Porque houve um hiperapego que se desenvolveu entre esse tutor e esse indivíduo. Então, a gente costuma ver, né, manifestações comportamentais de sofrimento na ausência desse tutor, o que é muito importante de ser dito. A ansiedade por separação, ou os problemas de separação, tem relação direta com uma figura de referência humana. Então, eu vejo muito erroneamente essa pessoa ser orientada a pegar mais um. Eu atendi uma vez uma casa que eram 3 cães com ansiedade de separação. Os 3 desesperados, os 3 arranhando a porta, os 3 vocalizando em excesso. Então, não é sobre ter outro cachorro ou outro... Para fazer companhia, não né? é sobre isso. É sobre esse vínculo de apego não extrapolar, né? No sentido de não causar esse hiperapego e esse cão sofrer quando na ausência desse ser humano, tá? Então, muito bem colocado, o lance da gente não hiperexcitar na saída nem na chegada. Eu sempre falo, cumprimenta de uma forma que você cumprimentaria um humano. Você não vai chegar pro seu esposo em casa, amor, cheguei, uhul! Né? Não vira aquele evento. Então, da mesma maneira, não deve ser um evento para com o cão, para com o gato. Você vai cumprimentar sim, você não vai ignorar completamente. Sim. Nem deve ignorar completamente. Mas um oi, mamãe chegou. Oi, papai chegou. Tchau, mamãe tá indo, já volta. É isso, né? Então, sim, pode ser um sinal, né? Como a pergunta ali trouxe, a espectadora trouxe, pode ser um sinal, sim, a destruição de coisas, mas para além disso, a gente precisa avaliar outras situações, se existem outros sinais associados, ou se foi uma destruição porque ele ficou entediado e não tinha o que fazer, né? Como que estava esse ambiente? Exatamente. Tinha recursos disponíveis para serem utilizados? Ou era um ambiente, a gente fala, né, os apartamentos clean de atualmente, né? Ixi. Não tem nada, só tem o sofá, a mesa. O que sobrou? A almofada para eu rasgar. E rasgar é um comportamento natural da espécie. E roer é um comportamento natural da espécie. Né? Então, às vezes, pode ser só por tédio, não tinha o que fazer, não tinha recurso, mas pode ser um sinal, sim, de ansiedade de separação. Então, uma análise aí mais profunda faz sentido que aconteça. Nossa, gente, que delícia de programa, hein? Falando dos petzinhos, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu amo os meus bichinhos, a minha Priscila e o meu Banzé. Vamos lá. Agora, 9:01, produção falando que a gente tem que encerrar. Ah, mas tá bom, então, né? Esse programa vai ficar no YouTube, já está disponível. Você pode repassar para sua família aí, para vocês entenderem um pouquinho sobre esse universo, né? Então, acho que é uma incógnita para a gente, o universo pet, porque quem somos nós para entender o que passa na cabeça dos bichinhos, né? De um ser que não fala, né? E que legal que a gente tem pessoas que estão estudando para poder tentar oferecer para esses companheiros nossos uma melhor qualidade de vida, né? E a gente conseguiu trazer essas duas preciosidades aqui no Estúdio Câmara. Quero agradecer, Elisa, obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, super valeu, obrigada mesmo. Eu é quem agradeço, espero que nós não tenhamos desencorajado ninguém à adoção. Por favor, adote também, né? Uma delícia. É uma convivência maravilhosa, eu espero ter colaborado, né, com vocês, estou à disposição para outras dúvidas que surgirem, estamos, Sim. né? E muito obrigada pelo convite, foi muito, muito gostoso, a gente nem vê a hora passar. Ah, é verdade, eu que digo, eu nem vejo a hora passar, eu por mim ficava aqui falando mais e mais e mais sobre esses seres maravilhosos que são nossos pets. Camila, obrigada pela sua participação, parabéns, né, porque tentar entender o que passa na cabecinha, no coraçãozinho desses bichinhos. Deve ser magnífico. Que legal. Parabéns. Obrigada também pela sua contribuição com a gente. Eu que agradeço. Eu amo falar sobre isso, principalmente porque é uma área nova, né? Então falta esse conhecimento, falta essas fontes confiáveis de será que tá falando? Será que é isso mesmo? Né? Então eu fico sempre muito lisonjeada, muito honrada de participar, né? De poder contribuir com o meu conhecimento. Obrigada. Maravilhosas. Gente, ter um pet, né? É receber mais do que latidos e miados, é aprender a amar com responsabilidade, equilíbrio, carinho, rotina boa, liberdade, escuta também. Ah, sabia que precisamos ouvi-los? É assim que a gente constrói uma relação saudável e duradoura. Se você já convive com o animal, pare um momento hoje, observe como é que está essa relação entre vocês. E se você pensa em ter um pet, faça isso com consciência, compromisso, responsabilidade
e muito coração. Eu te garanto, eles são magníficos, tá bom? E, gente, amanhã... Nossa, é tão estranho falar que amanhã é sexta-feira, não sei pra vocês, mas pra mim passou tão rápido, até parece que eu tô falando da data errada, né? Mas amanhã é sexta-feira. O Estúdio Câmara entra num clima do final de semana, com um tema que todo mundo conhece bem. Sexta-feira animada, né? Sextamos. Domingo, ansiedade. Ai, amanhã é segunda-feira. A alegria da chegada do fim de semana e o peso do recomeço na segunda. Você é assim? Amanhã a gente conversa sobre como o nosso humor muda ao longo desses dias e o que está por trás da euforia da sexta e da melancolia do domingo, e como a gente vai encontrar um equilíbrio emocional para aproveitar melhor o nosso descanso sem ter a ansiedade no domingo. Domingo é dia de descansar, esquece segunda-feira, depois você lembra dela e manda ver, tá bom? Vamos conversar sobre isso amanhã, a partir das 8 da manhã, é ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, nosso Estúdio Câmara volta, então, para falar sobre fim de semana, né? Sexta e domingo, são dias maravilhosos. E daqui a pouquinho nós temos direto da Central IA de Informações, a Íria, a nossa inteligência artificial, trazendo informações aqui de Campinas, do estado de São Paulo, Brasil, mundo, cotação do dólar e muito mais. Temos também ao meio-dia a Câmara Notícia com informações do Legislativo e de toda a nossa metrópole, sem falar que a programação da TV Câmara Campinas está maravilhosa, feita com muito carinho por toda a nossa equipe aqui do Grupo Mais, tá bom? Desejo a você um ótimo dia, dá uma olhadinha lá no seu pet, vai jogar uma bolinha, vai dar uma voltinha, deixa ele cheirar, tá bom? E fica bem. Até amanhã, gente. Beijo, valeu!